Vamos embora. O que eu vou falar aqui rapidamente nos próximos 15 minutos? É, a gente vive num mundo complexo, como vocês imaginam o tempo todo. E um mundo complexo onde, eventualmente, os robôs que fizeram essa imagem, isso aqui tem uma descrição para Bing, para uma máquina de busca, para ele me dar essa imagem aqui, todo mundo aqui no TDC já deve ter tentado isso. Os robôs que fizeram essa imagem provavelmente vão escrever uma boa parte do código. Stephanie estava falando aqui ainda agora de Copilot, e Bruno sabe dessa história. Em GitHub, 65% do código em Java depositado no GitHub foi escrito por Copilot. 65% do código, dados oficiais de GitHub. Então, de repente, a gente está entrando num cenário muito mais complexo do que a gente costumava ter até agora, e é de repente mesmo, quer dizer, não é um processo de uma década inteira para modificar, é uma década colapsando em alguns meses, talvez, onde redes de pessoas e agilidade em tudo talvez passe a ser o definidor dos futuros e dos modelos de negócios da maioria das organizações ao nosso redor. E eu vou aproveitar esse nosso momento aqui para tentar fazer uma curva no tempo. Ao invés de seguir o que todo mundo está fazendo, eu vou chamar a atenção para um conjunto de problemas que eu e Vinícius Garcia, que é meu coautor nessa palestra de hoje aqui, que a gente está transformando num paper brevemente, a gente resolveu refletir sobre 3 As. A combinação de agilidade com arquitetura, no caso aqui, obviamente, arquitetura de software, e um certo apocalipse que a gente vê no médio e longo prazo dos processos de desenvolvimento, de manutenção, de evolução de código, que são a fundação principal hoje, talvez, de todas as organizações. Nos últimos 25 anos, a gente escreveu uma sociedade em código. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar nisso do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. A gente vem escrevendo a sociedade inteira em código ao nosso redor. Toda a sociedade. Do vendedor de picolé na praia que usa Pix, as máquinas que fazem o picolé do vendedor na praia, que são robôs. Essa dinâmica não é uma dinâmica trivial, ela não é uma dinâmica para a gente deixar de lado, ela é uma coisa para a gente estudar profundamente, porque ela tem implicações dramáticas. Quando a gente escreve uma sociedade toda em código, não significa que a gente vai ter problemas numa ou noutra organização. Significa que a gente vai ter problemas estruturais na sociedade se a gente não lidar com essa combinação de agilidade e arquitetura que a gente tem hoje no mundo ao nosso redor. Eu e Vinícius estamos na TDS Company. Vinícius é o nosso principal engenheiro e arquiteto. Vinícius está no Centro de Informática da UFPE e eu estou na Cesar School, que é aqui do lado, no Porto Digital. Então, vamos começar primeiro e rapidamente sobre agilidade. Agilidade quer dizer 2 coisas. A gente aqui sabe, eu vou falar de uma terceira. Descentralizado e distribuído. Não é descentralizado só, né? Todo mundo aqui no TDC sabe disso. Descentralizado é o contrário de centralizado. Tem a ver com comunicação, com a gente tirar o mediador das nossas comunicações e a gente se comunicar sem ninguém estar influindo nesse processo de comunicação. E, obviamente, distribuído está associado à tomada de decisão. É a gente levar o processo de tomada de decisão para as pontas. Quando a gente combina descentralizado com distribuído, o que a gente passa a ter é um processo de tomada de decisão em rede. A rede passa a tomar decisões, porque é um conjunto de protocolos associado a uma arquitetura de comunicação descentralizada permite, não obriga, permite que a gente tome as decisões onde os problemas estão lá na borda das organizações. O que foi introduzido de uma maneira mais dramática na pandemia, já era parcialmente assim nas comunidades abertas e de grande porte de desenvolvimento de soluções digitais, foi a sincronia, está faltando obviamente um N aqui, que passou a ser quase que uma norma de quase todos os processos de construção colaborativa de qualquer coisa, descentralizado, distribuído e assíncrono. E isso a gente usa para desenhar pensamento, não é para fazer qualquer coisa, é uma coisa muito mais complexa do que parece. Desenhar código é desenhar pensamento, porque é influir diretamente no comportamento das pessoas, é imaginar.
descobrir possibilidades e transformar em realidade concreta. É, obviamente, decidir, é tomar decisão baseada em dados. Em software, principalmente, a gente devia fazer isso o tempo todo, porque, afinal de contas, a gente tem dados para tomar decisões. E é também a arte e a prática de fazer perguntas para descobrir problemas, descobrir ou criar problemas e encontrar respostas que podem ser transformadas em soluções. Esse conjunto de fatores de design que desenham o pensamento, ele é um processo como um todo de criação de uma cultura, de um espírito de inovação e criatividade nas organizações. Nós não estamos aqui e nem escrevemos software para codificar o que existe. Nós escrevemos software para redesenhar as possibilidades, para recriar os problemas, para repensar as soluções. Se a gente está simplesmente digitalizando o que existe, vocês vão lá em silvio.meira.com, eu escrevi um texto antigo sobre isso, já tem mais de 10 anos, mas parece que foi escrito ontem, chamado A Informatização do Caos, usando como exemplo a carteira de motorista brasileiro. Né? Eu tenho uma carteira de motorista inglesa, tirada em 1981, que vai vencer em 2025, daqui a 2 anos. Por que ela tem esse prazo de vencimento? Porque é a priori esse o prazo, é até eu completar 70 anos, que acontece daqui a 2 anos exatamente. O que acontece para eu renovar essa carteira antes? É só eu ter 3 multas de alta velocidade. Se eu tiver 3 multas de alta velocidade, eu cortar 2 sinais vermelhos, ou porque eu estou cego, ou porque eu estou doido, ou porque eu não estou lendo os sinais. Então, eu tenho que voltar para fazer uma avaliação da minha condição física e psicológica de continuar dirigindo um carro na Inglaterra. Até lá, se eu não fizer nenhuma besteira muito grande, minha carteira está valendo. silvio.meira.com, procurem a informatização do caos, que tem esse exemplo lá. Mas o ponto que a gente está falando aqui, que é mais sério e mais grave para a gente em agilidade, é tomada de decisão. Ágil ataca o problema estrutural das organizações de tomar decisões. Temos alternativas e vamos ter que fazer escolhas. Tomada de decisão é a coisa mais estratégica que a gente pode fazer numa organização ou nas nossas vidas. E isso é constrangido, a escolha dos caminhos é constrangido em qualquer lugar, na organização, na sociedade, na família, nos relacionamentos, por placas de é proibido fazer isso. Né? Pinguins atravessando a pista, por exemplo. Não pode tomar certas decisões se tiver pinguins na pista. E organizações de todos os tipos são sistemas de tomada de decisão. No fundo, só e puramente isso. E aqui tem um problema para a gente analisar, tá certo? Uma pré-condição para a gente tomar uma decisão é ignorância. Se a gente não fosse ignorante sobre alguma coisa, a gente não precisava tomar decisão, era só fazer. Certo? Von Forster diz que a gente só pode decidir o que é indecidível, porque todo o resto é cálculo. Pegar dados e pay buff, é isso que tem que ser feito. Ninguém precisa intervir. E os cálculos não são decisões. Muito bem. Então, decisões são problemas insolúveis, porque a gente toma decisões baseadas na nossa ignorância, que vai levar a mais problemas que as decisões criam e, consequentemente, a gente tem um problema gerador de problemas. Toda decisão leva a demanda para tomar mais decisões. Por isso que a gente tenta criar agilidade em todos os níveis, das decisões às ações. O problema não é a gente agir de forma ágil, decidindo como agir de forma ágil. É a gente decidir estrutural e estrategicamente de forma ágil. Quais são os dados globais para isso? Em cima de processos ágeis. Processos ágeis. Quando a latência das decisões é menos de 1 hora, a taxa de sucesso dos projetos é 68%. A gente perde 32% dos projetos ágeis, quando tudo dá certo e a decisão na borda leva menos de 1 hora para tomar. Quando a decisão passa de um expediente, a taxa de sucesso cai para 18%, a gente perde 82% dos projetos. Então, o que a gente tem como problema? Reduzir o tempo de tomada de decisão para não só permitido, mas obrigatório nas bordas para menos de 1 hora, para só falharem 1/3 de todos os projetos. Tá certo? Em que tipos de problemas? Problemas de comunicação, problemas de criação de soluções, problemas de criação e desenho de conversações e narrativas, consequentemente de interações, e problemas de transformação, que são talvez os mais dramáticos, os mais graves
nas organizações, porque a gente está desenhando sistemas, está desenhando pensamento, está desenhando cultura, está desenhando um relacionamento entre sistemas e sistemas, entre sistemas e o ambiente, entre sistemas e pessoas. A gente está desenhando e descrevendo sistemas. A gente está escrevendo sistemas. Isso é o que a gente usa Agile para fazer. Ou escrever sistemas e ou descrever sistemas. Teoricamente, a gente tem, com Agile, flexibilidade e adaptabilidade para responder rapidamente a mudanças, tempo para o mercado mais rápido, exatamente porque a gente tem respostas rápidas a mudanças, mais colaboração e comunicação, para a gente criar respostas rápidas a problemas que acontecem no processo, melhor qualidade, porque a gente tem respostas mais rápidas a problemas e eles não ficam escondidos, e, finalmente, cliente mais satisfeito, porque a gente tem ciclos de desenvolvimento mais rápidos. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é Agile, em qualquer lugar do mundo, ela vai lhe dizer que é basicamente isso aqui. Em grandes negócios, a gente começa a ter problemas. Grandes negócios ou grandes desenvolvimentos, mesmo em pequenos negócios. Complexidade de cultura organizacional e distribuição real de poder. Eu estou cansado de chegar nos lugares e as pessoas dizem, não, agora aqui está tudo bem, a gente agora tem squads. We have squads. Yes. Well. Aí eu normalmente pergunto, e as decisões são tomadas onde? Não, pela vice-presidência de tecnologia. Você tem 50 squads, né, vários níveis de gerência, diretorias e superintendências, mas quem decide se um botão na interface é vermelho ou azul é o vice-presidente de tecnologia. Literalmente, lascou. Certo? Isso é um termo técnico. A gente tem problema de escala. Problema de escala, né? Você chega e diz quantas pessoas a gente tem aqui. Não quero nem saber qual é o número. Nós temos 200 squads. E eles são ágeis mesmo. A gente precisa de mais mecanismos de coordenação. Vez por outra tem que ter uma mega sincronização disso, porque senão não vai funcionar. A gente tem problema de complexidade dos projetos, o que quer dizer mais estratégia, mais planejamento das operações e mais controles. Se a gente tiver mais controles, continua sendo Agile. A gente tem um problema de qualidade da infraestrutura. Ok, nós vamos fazer Agile. Beleza? Mas faz do jeito que você já vinha fazendo cascata. Precisamos de ferramentas, ambientes, sistemas, todos nós sabemos que a gente precisa disso. E, finalmente, a gente precisa de mais competências e mais habilidades, e não só de quem está designing thinking. A gente precisa de mais competências e habilidades na organização, por exemplo, para distribuir poder. Mas o problema, mesmo, de tudo isso, talvez seja mais embaixo. E a hipótese que eu e Vinícius estamos trabalhando com ela há algum tempo é que é o seguinte, um resultado potencial da má gestão generalizada de metodologias ágeis no longo prazo em todos os tipos de empresas é a falha em priorizar as considerações arquiteturais de longo prazo. Ou seja, nós estamos construindo arranjos de software que não têm unidade, nem coerência, nem consistência estrutural. Metodologias ágeis priorizam desenvolvimento rápido e iteração, em vez de planejamento de longo prazo. Isso pode levar à decadência, ou seja, não serve mais, e erosão, serve, mas está caindo aos pedaços da arquitetura. E, com o tempo, essa falta de planejamento pode resultar, e quase certamente irá resultar, numa arquitetura de software complexa e frágil, que vai matar os resultados iniciais do Agile. Vai ser cada vez mais difícil de manter, de evoluir, de garantir e de dimensionar esforços sobre ela. E isso a gente está propondo aqui, que é, aspas, um fato. Não é discutível, inclusive. A gente está vendo isso nas organizações e nos relatórios das organizações. É basicamente um frenesi de funcionalidade que leva a um colapso de arquitetura. Por que isso acontece e o que a gente faz para resolver? Porque é tranquilo eu chegar aqui e dizer, literalmente, pode falar palavrão aqui? Pode falar palavrão. Eu não vou falar palavrão. Eu sou um professor, afinal de contas.
Eu vou usar um termo técnico da área de engenharia de software. Não é simplesmente a gente chegar aqui no TDC e dizer, pronto, então fudeu. Não é? Calma, isso é um técnico. A gente tem que dizer por que a gente tem o problema e o que é que a gente faz. Pô. Afinal de contas, tem 15 pontos aqui para a gente refletir sobre eles rapidamente, que meu tempo está acabando. Primeiro, cadê a documentação? Tá certo? O risco de perder informação no ciclo de vida de projetos ágeis é real, concreto, acontece em todo canto. E a gente tem que, em algum lugar, criar um conjunto de performances que está associado a preservar e evoluir informação como parte da história, mas não só, como parte do design do futuro do projeto. Sem saber qual é a história, com o tempo de ciclo de vida das pessoas em projetos, nas organizações, reduzido a 2 anos e meio, esse é o tempo global de turnover global, 2 anos e meio. Projetos de tecnologia duram 10, 20, 30 anos, 40 anos. 40 anos. Se a gente não cuidar de informação, a gente vai se perder. E a dívida, ou o débito técnico no ciclo de vida do projeto? Acúmulo de débito técnico. Frenesi de funcionalidades, deixa os problemas debaixo do pano, depois a gente resolve. A gente tem um problema de equilibrar velocidade na criação de funcionalidade, de jornadas com documentação, com escalabilidade, com manutenibilidade. Escalabilidade é muito mais complicado do que performance, certo? Chega um dia num lugar qualquer e eu faço a pergunta, quantos usuários a gente vai ter aqui? Assim, simultâneos. Aí a pessoa diz, hoje a gente tem 10. Eu digo, certo, beleza. Quantos a gente vai ter? A gente vai ter 50 mil. Eu digo, simultâneos? Mas simultâneos. E o que a gente vai fazer? Comprar máquinas maiores. Por quê? Porque a gente só pode criar performance, não pode criar escalabilidade. Tem que redesenhar da base, tem que refazer os algoritmos. Não é? E o futuro desses negócios? Prioridade excessiva para curto prazo complica a visão de futuro. A gente tem que trabalhar estrategicamente com a viabilidade das soluções no longo prazo, revisando, realimentando com informação o que a gente está fazendo, atualizando o que a gente fez. Não adianta ficar só fazendo mais e fazendo melhor outras coisas. A gente tem que rever, realimentar, atualizar, estudar a viabilidade no longo prazo. Cadê a garantia de qualidade? Prioridade de entrega contínua e testes frequentes sem medidas de garantia de qualidade vai erodir não só a arquitetura, mas a funcionalidade, a performance e, eventualmente, não vai deixar que a gente tenha escalabilidade, sem falar em outros problemas como segurança. Revisões e testes de código e testes de uso sempre é absolutamente obrigatório. A gente precisa de coesão nas bases de código. Código fragmentado e ou redundante pode, na realidade, vai dificultar integração e consistência das nossas soluções digitais. Revisões de código e padrões de codificação têm liberdade em agilidade. Mas não é liberdade para fazer qualquer coisa. E não é liberdade para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E a gente tem que saber quem fez, e por que fez, e por que escolheu aquilo. Não é? Nem que você documente, mas documente bem no código. Não tem problema, não. A gente estava numa discussão na TDS um dia desse, de por que as pessoas usam tanto palavrão na documentação de código. Tu chegasse a ver essa, Bruno? Visse essa discussão de palavrões na documentação de código? Basicamente, para cada 6 palavras tem um palavrão. Deve ser alguma norma, né, inclusive, das empresas. Evolução da arquitetura. Iterações frequentes e entrega contínua sem foco na arquitetura leva a software radioativo. Ele decai com o tempo. Ele tem simplesmente uma curva de decaimento que vai criar problemas estruturais de longo prazo que provavelmente a gente não vai conseguir resolver. Revisões de arquitetura e padrões de design e consistência de base de código são obrigatórios para Agile sobreviver no longo prazo. Visão estratégica do negócio. Entrega rápida, sem visão estratégica, pode ser que a gente não atenda às necessidades de longo prazo. Os negócios querem sobreviver no longo prazo. Eles não querem uma funcionalidade a mais. Visão estratégica tem que ser parte de ágil e revisada e atualizada o tempo todo, porque os negócios mudam o tempo todo, inclusive porque a gente está reescrevendo o negócio o tempo todo.
Outra coisa que a gente tem que cuidar é do loop de retrabalho. Flexibilidade e adaptabilidade, mais mudanças constantes, a gente acaba com um ciclo de retrabalho e manutenção caótica. E eu não sei onde é que isso não está acontecendo, porque em todo lugar que eu vejo, está acontecendo. A gente precisa de requisitos estruturais. O que não muda? Quando a gente vai mudar coisas e quando a gente vai mudar o mundo ao nosso redor, a decisão estratégica mais fundamental é o que não vai mudar. Não pode mudar tudo o tempo todo. Escolher o que não muda e cumpra isso. Eu sei que é difícil, mas a gente não tem alternativa. O que está escrito ali, nesse que eu acabei de achuriar aqui embaixo, ou circular aqui agora, é sim, eu sei. Estabilidade do time e retenção de expertise. Estabilidade do time, 2 anos e meio na mesma empresa, só, média global. Sem foco no time e expertise, a gente vai perder conhecimento no espaço-tempo local e expertise institucional no longo prazo. A gente precisa de carreiras claras. Isso é parte essencial de estabilidade dos times, é as pessoas perceberem que elas podem estar naquela instituição no longo prazo. E a gente tem que, ao mesmo tempo, ter ownership, empoderamento, mandar o poder para as bordas. Implementação consistente entre times, porque implementação inconsistente leva a problemas de integração e defeitos em longos ciclos de vida. Volto ao ponto que você não quer construir um banco digital para ele durar 5 anos. Você quer que ele dure 30 anos. E você não quer reescrever o código o tempo todo. Não quer. Certeza absoluta. Tem código que você não quer, não precisa e não deve reescrever o tempo todo. Padrões de implementação, documentação clara, treinamento, suporte, infraestrutura, recursos são fundamentais para isso. A gente tem que lidar com obsolescência técnica. Entrega rápida, sem atualização e manutenção regular de tecnologia, vai levar, em última análise, a software impossível da gente manter. Aí a gente vai reescrever de novo. Isso é custo. Custo. Uma das coisas que a gente está vendo hoje nos great layoffs no mundo inteiro é redução de custo da galera de tecnologia. A gente tem que fazer mais bem feito, sem perder agilidade. A gente tem que revisar e atualizar código e fazer manutenção regular e avaliações de tecnologia e tem que ter recursos para isso. O que significa squads, times ágeis que não geram novas funcionalidades e dão resultado. Porque a gente precisa controlar custos, orçamentos fluidos, sem controles de custo do tipo faz porque a tecnologia caíram de moda, de uma hora para outra. Isso pode desenvolver esses orçamentos fluidos e a falta de controle de desenvolvimento caro e levar projeto ao colapso, porque quem toma a decisão de investir desiste dele. Mesmo problema, revisar e atualizar código, manutenção regular, avaliações de tecnologia, controlar custos, ter recursos adicionais para fazer isso. Feedback de usuários. A gente tem que incorporar feedback regular dos usuários. Nós, que somos coders, não sabemos como o mundo funciona pela cabeça das outras pessoas. Se dependesse de mim, por exemplo, todo mundo tinha que usar a linha de comando. Fim. Isso seria ideal. A gente tem que testar com os usuários, fazer pesquisa o tempo todo, ter grupos focais, ter prioridade para design e user experience em todo o processo. 14º, mas talvez o mais importante de tudo, segurança de informação. Negligenciar estruturalmente, segurança de informação. E do código em si, é uma receita para desastres fatais. Não sei se vocês viram a publicação da nova estratégia americana de defesa cibernética. Ela responsabiliza a cadeia de valor de código. Se uma empresa é invadida e tem um sequestro de dados lá, e tem um pedido de resgate, e, consequentemente, depois uma multa da autoridade regulatória, quem forneceu o software faz parte do problema e vai ser responsabilizado como cadeia de valor. Isso vai mudar dramaticamente, tem que mudar dramaticamente, como é que a gente trata segurança de informação. Segurança tem que ser tratada by design, de forma crítica, por gente especializada em todas as facetas de solução do problema, e a gente tem que ter modelagem de ameaças e times preparados para isso. Não é o time de segurança que resolve depois, é a gente que escreve software seguro por princípio.
Esses são os 14 pontos. Tem um 15º ponto que eu deliberadamente escrevi em inglês, porque no Brasil tudo que é dito em inglês é verdade. Agile is not a fucking religion. It's not a dogmatic or prescriptive set of beliefs. It's a set of principles that guide software development practices. Agile is designed to be flexible and adaptable. Agile's benefits depend upon your team's intelligence. Intelligence aqui significa ter a capacidade de analisar o ambiente e o contexto e conhecimento suficiente para tomar decisões informadas. Coisa que pouquíssima gente, no longo prazo ou para o longo prazo, parece considerar. Muito obrigado e bom dia.